e matará. E serão, olha o que está escrito, eu vou devagar, não vou ter pressa, vou terminar na hora que você vai poder ficar cegado. Expulsamos não da sinagoga, venha mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Serviço a Deus. E uma outra tradução fala que qualquer que matar algum de vós, glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Isso, aleluia. E outra tradução diz que a pessoa pensará que ela está fazendo serviço a Deus te matando. E essa tradução diz que aquele que matar algum de nós cuidará, como está falando de religioso ali, cuidará de fazer um serviço a Deus. A gente entende hoje que a gente vimos aí um moço que foi cortado o pescoço dele pelo islamismo, e eles pensam que fizeram serviço a Deus. Pensam que Deus se agradou de ter feito aquilo com o moço. O moço ganhou assim a vida, porque ele não vai ter que passar por tanta tribulação. Um dia ele vai ser ressuscitado para receber a glória, né? Mas maldito aquele que pensa, matando o outro, pensará que está fazendo algum serviço a Deus. De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Não é? Mas vamos continuar aqui, irmãos. Glória a Deus. É assim, irmão. É da maneira simples, normal. Glória a Deus. Não se preocupa não, tá? Continuando. E isso vos farão porque não conheceram o Pai, nem a mim, mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então Jesus estava falando com eles ali: olha, quando chegar essa hora de vocês ter que pagar o preço por causa do meu nome e chegar à morte, não vos escandalizei, não se preocupeis, porque eu já vos tenho dito isso. Eu já tenho vos preparado. Vocês já escutaram da minha parte isso aí, né? Já tem escutado da minha parte, então por que vocês estão assustados? E Jesus disse para eles aí: olha, eu não disse isso desde o começo para vocês, eu não disse isso desde o início, desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora é necessário que eu vou. Então já estou abrindo os olhos de vocês, para que quando isso acontecer, vocês lembram das palavras que eu tenho nos dito, que eu tenho vos falado. Está entendendo? Então, irmãos, é muito maravilhoso e muito forte. O Senhor me levou em tantas palavras, eu ia estar falando uma outra palavra, o Senhor falou: não, leva essa palavra, não precisa dos irmãos entender. Se eles entenderem, pelo menos vai despertar a curiosidade deles, ler o texto, vamos ver que revelação Deus vai te dar. Então, continuando aqui, irmão, né? Agora, vou para aquele que me enviou. Auxílio, né, irmão? Eu quero ver se vocês estão ligados, vou fazer pergunta. Amém? E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Continua: antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Olha aí, se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, né? E quando ele vier, converterá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, e do pecado, porque não creem em mim, e da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Olha o que Jesus disse para ele. Olha o que Jesus está dizendo para eles: não me vereis mais.
E o juízo, e aqui continuando 11, e do que o juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha, está vendo? Os discípulos andou com eles, estavam com eles, e não pode suportar. Ainda tem muitos dias a dizer. Irmão, fala a verdade. É ou não é? Os discípulos andaram com ele, estavam com ele, e o próprio Jesus disse que eles ainda não podem suportar. Jesus ainda tinha muito a dizer, mas eles ainda não podem dizer, porque eles não podem suportar. Ainda. Estou lendo o texto, porque o texto já é uma pregação da sua vida. Deus precisa ficar falando comigo. Amém? Paramos aonde? Olha, irmão. 12 de novo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis, não podeis suportar agora. Mas e o versículo 13? Olha que maravilha! O versículo 13 está aí, ó. O que o Senhor Jesus já manda para a gente aqui, já entender logo de cara. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá te anunciar. É muito forte, muito maravilhoso. Eu comecei agora na tarde a estar meditando essa palavra, eu glorificava Deus por dentro. Eu até sonhei, irmão, tinha um sono tarde, até sonhei com isso. Falei, Senhor, é muito forte essa palavra, porque os homens andavam com ele, viu tudo que fez, assentou com ele, viu pães multiplicados, peixe, viu os milagres acontecer, e Jesus disse que eles não estavam preparados para ouvir, escutar o que ele tinha mais para dizer, né? Mas aí ele continua dizendo, mas olha, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, e quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando isso começar a acontecer, irmão, na vida do crente, na vida do povo de Deus, a perseguição, a tribulação, a angústia, aquela tristeza, aquela mágoa, entendeu? Que às vezes você chega no culto triste, às vezes você fala assim, hoje eu não vou não, sabe? O Espírito Santo te levará a lembrar do que o Senhor Jesus tem dito para você. O Espírito Santo te lembrará daquilo que está predestinado para você, que é a vida eterna, que é a sua salvação, entendeu? Que é aquilo tudo de melhor que Ele te deu para você. Por que ficar triste com as tribulações da vida? Por que temer com tanta perseguição, com tanta, entendeu? Eu creio, irmão, que nenhum sofrimento, que nenhum julgamento, ou algo que vem para a nossa vida, pode nos separar do amor de Cristo, pode nos separar daquilo que já está preparado para nós. Então nós temos que se alegrar do desejo de Deus, entendeu? Se alegra mesmo. Glória a Deus. Eu vou continuar aqui, irmão, depois nós falamos mais um pouco, porque o texto não tem falha. Eu posso até ter falha, mas o texto tem. Amém? Então não está escrito assim. Glória a Deus. Olha só. Paramos aonde aí? 16. 16? Olha, irmão. Fica ligado aí. Tá certo. Irmãos, presta atenção no que está escrito aqui. Um pouco não vivereis, e outra vez um pouco me ver-me-eis.
porquanto vou para o Pai. Palavra, né? O que será que Jesus quis dizer com isso? O que será? Não, vamos entender, calma. A palavra responde. Amém? A palavra responde. Vamos ler de novo. Um pouco, Jesus falando para eles aqui, a Escritura falando para a gente, falando para eles, na época, porque eles estavam já meio temerosos, sabe? Meio com medo já do que ia acontecer. Então Jesus dizendo para ele: olha, um pouco não me vereis, um pouco não me vereis, e outra vez um pouco me ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para com os outros: o que é isso? O que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco me ver-me-eis. Porquanto vou para o Pai. Dizia, pois, que vamos continuar com 18. Diziam, pois, que quer dizer isso? Um pouco. Era uma pergunta aqui, né, irmão? Não sabendo o que diz, conheceu, olha lá, Jesus logo já discerniu ali, já discerniu. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, disseram-lhe: indagais entre vós acerca disso, do que eu disse, do que é isso, né? Olha lá, a resposta aqui, irmão, ó: um pouco não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis. A resposta está aqui, ó. Vai começar desde do versículo 20 e vai terminar no 21. Veja bem. Na verdade, vos digo: choraste e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha a parábola que ele fez da mulher grávida agora. Olha só, para você acabar de entender de uma vez por todas. E a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque ela vai passar por uma dor sem tristeza. Qual mulher já teve filho aqui? Vamos ver. Sentiu tristeza, irmão? Na hora de chegar? Já sentiu ou não? Fala a verdade. Sentiu ou não sentiu? Se não sentiu tristeza ou dor, pelo menos a anestesia foi, mas depois, pelo menos você sentiu uma aflição, né? Então, pois é. Aí está escrito assim: e a mulher, quando estava para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já não se sente, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem do mundo. Então, irmão, veja bem, o Senhor Jesus ali estava falando da morte dele, que ele ia ser morto pelo povo. Ele ia ser morto pelo povo porque ele veio pregar a palavra do reino dos céus, e muitos não iam entender, né? E aí aconteceu da traição de Judas, e o processo começou, e ele começou a preparar aqueles homens acerca disso. E Jesus então começou a dizer para ele: um pouco me vereis, um pouco não me vereis, e depois um pouco vocês vão me ver. Mas aí acontece, está falando da morte dele. Jesus foi levado ao Calvário, todos conhecem o mistério, sabem, e aí um pouco Jesus ficou morto. Ele passou pelo processo da morte, ele passou pelo processo que a gente conhecemos, e o terceiro dia ressuscitou. Estava simbolizando isso para eles entenderem: olha, um pouco eu vou me afastar, e vocês não se escandalizam não, vocês não se assustam não, é para um pouco, mas um pouco depois vocês me verão de novo, e aí o seu coração se alegrará, e aí você se encherá de alegria. E
E aconteceu, irmão. E aconteceu isso com eles. E aconteceu também com Jesus. Porque Jesus desceu até a morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eles se atribularam, eles se escandalizaram, eles se temeram por causa dos judeus também. Posso pensar porque ali em João 21:19 fala que eles ficaram com medo depois da morte de Cristo. Eles ficaram atemorizados, eles ficaram tremendo, porque o Senhor Jesus era morto, eles pensavam com ele. Fizeram isso com o nosso mestre, isso fez tudo que eles fez, o que fará conosco? Então diz o texto que eles fecharam a porta ali e rogavam e oravam uns com os outros, indagavam: e agora? E agora? O que irá acontecer? E agora como que vai ser? Hein? Como que vai ser isso? E diz o texto, João 21, versículo 19, à frente eu digo assim, vai à memória, diz que quando ele estava perturbado, o Senhor Jesus chegou, se apresentou a eles, a creio que eles devem se assustar, se assustou, e diz: estou aqui, né? Estou aqui. E eles veem assim: será que é? Será que não é? Não é ela. Pode ver, mostrou lá, disse que mostrou a mão. E aí diz que o rosto deles foi um sorriso até na orelha. Ele disse: rapaz, seja com o rosto. Se alegrar, se alegra. Aí acontece na parábola então, diz da mulher: a tristeza veio até ela para dar luz. E depois que passou tudo, ela se alegrou. Assim Jesus disse para eles, nesse mesmo versículo, dizendo nessa parábola assim, que quando Jesus chegou, a paz seja convosco, diz que eles se alegraram lá. Aí quando se cumpre: um pouco não me verás, mas um pouco me verás outra vez. E foi onde que aconteceu, irmão. Eles viram ao Senhor de novo e se alegraram, e jubilaram, e ficaram contentes. Então, irmãos, no momento que você estiver passando a sua tristeza, o seu vale, a sua angústia, lembra? O Senhor está sempre ali perto para dizer: paz seja convosco, paz seja convosco. Aleluia, glória a Deus. A paz seja convosco. Aleluia. Se alegra, jubila na presença de Deus, irmão. Está entendendo? Jubila, fica em paz, fica contente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem muitas outras coisas, irmão, porque foi 3 páginas aqui que eu meditei, quase o livro de João inteirinho, para entender o mistério aqui, que ainda não entendi. Eu vou entender que Jesus disse para eles que eles não estavam preparados. Imagina eu, né? Vamos continuar. Irmãos, aqui, assim também, 22. Assim também vos agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Então por que tem tirado? Então por que você está triste? Irmão, por que você está triste? Não, lê de novo, deixa eu ver. Os irmãos aí, vai lá. E aí, tem tirado por quê? Por que a gente tem ficado tão triste? Ninguém tem tirado. Nós somos culpados disso acontecer. De nós não crer verdadeiramente o que é o Senhor tem preparado para a gente. É verdade ou não é? É ou não é? Quem está entendendo aí, irmão? Glória a Deus. Se você estiver entendendo, porque assim, quando eu estou fazendo um esforço, estou testando. Porque assim, você está com a tua Bíblia na mão também, né? Agora eu peguei. Aí, amém? O irmão pode estar continuando no versículo aí, 23, bem alto. Quem pode estar levantando para nós terminar
Até agora nada tenho pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Glória a Deus. Outra pessoa agora, não quer. Essas coisas tenho por sempre por meio de Jesus. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Aleluia. Pode continuar ouvindo. Naquele dia, direis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Glória a Deus. Aleluia. Outro pode prosseguir. Vem. Porque o nosso Pai, os amo, disse que me tendes amado e tendes crido em que eu vim da parte de Deus. Vem só um minuto. Você terminou o texto por mais. Vem. Vim do Pai. Vim do Pai. E Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falaste claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora temos que saber todas as coisas e não precisais de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato és de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e é já chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, irmão? Glória, glória a Deus. Está vendo como é que é, irmão? Aleluia. Então veja bem. A chave está na sua mão. O controle de tudo, da sua alegria, da sua salvação, está na tua mão. Glória, glória, glória a Deus. Santo é o poder. Então você não tem que se assustar, você não tem que ficar perturbado, Obrigado. porque na verdade você já venceu, na verdade você é mais do que vencedor. Aleluia. Então fica firme nas promessas do Senhor e não deixa que o diabo venha com conversas erradas e te tire do caminho. Porque nós estamos prosseguindo para a salvação. Nós não estamos aqui para poder fazer teatros, como muitos fazem por aí, para ser visto. Nós não estamos aqui para passar um tempo, nós não estamos aqui para poder ser famoso na mídia ou ser idolatrado por alguém. Não, nós estamos aqui para ser salvos, é para servir o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então veja bem o que o Senhor disse para os apóstolos lá. Veja as palavras. Examine o texto, vai para o versículo, vai examinando, volta de novo nele, volta nele de novo. Fala, Senhor, eu não entendi. O teu Espírito, a tua palavra diz que o Espírito me guiará em toda a verdade. Eu quero saber da verdade. Eu não quero sair daqui sem a verdade. Eu não quero terminar o texto sem a verdade. E vai, irmão, você vê uma coisa. Então, irmão, cara, muitas coisas acontecem. Mas nós deixamos de buscar, nós deixamos de caminhar. Porque falta obediência, falta buscar o Senhor, falta reverenciar o Senhor. Então, muitas coisas estão perdendo no caminho, porque você quer assim, porém o Senhor não. É assim. Quando você deseja largar os caminhos do Senhor e chicotear as costas dele de novo, talvez com uma cheiradinha de novo na cocaína, com os chicotinhas pode o nome de Jesus com uma cheiradinha, mas só você é culpado do que você está fazendo, vai cuidar a sua vida.
Quando você chicotear de novo as costas de Jesus, de novo, com o seu cigarrinho, com a sua bebidinha, com o seu pecado carnal, com a sua prostituição e coisas muito mais, lembra? Você está sangrando as costas de Cristo de novo. Porque o sangue dele te limpou, te lavou. Aí vai ter que derramar outro sangue de novo. Depois que você arrepender, vai acontecer. Irmãos, toda vez isso, pagados mal para sempre, mas nós temos que viver como salvo. A porta da graça sim está aberta, mas vive como salvo. Se não viver como salvo, a porta da graça aberta nunca vai te salvar. E aí depois queremos algo na nossa vida. Como? Se a gente não se fortaleceu na palavra de Deus. Como resistirá se a gente não se afirmou? Então, preste atenção. O que irá acontecer na sua vida? Amém? Glória a Deus. Eu olho daqui, eu vejo uma visão tão diferente, estranha. Se eu disser para os irmãos, como Jesus disse, alguns vão achar loucura. Mas eu vejo rostos brilhando. Aleluia. O rosto dele, eu não consigo ver a face. E o triste é que a gente tem falado a palavra de Deus para você. E o triste é que a gente tem esforçado para ensinar, esforçado para mostrar, mas você ainda insiste a ficar na escuridão. Todo servo é semelhante ao seu Senhor. Se você serve ao Deus Todo-Poderoso, e Ele, o rosto dele brilha como um sol de justiça, é resplandecente, o seu rosto também se torna um brilho maravilhoso. Aleluia. Mas se você serve a mais a escuridão, as trevas, o seu rosto se tornará escuro. E aí eu tenho essa visão. E aí eu vejo. Porque eu não levo as coisas deste mundo natural. Eu levo como espiritual. E como espiritual a gente consegue ver o que é espiritual. Então o conselho que eu dou para vocês: busca o Senhor e saia do erro, da falha, quando é tempo, para o inimigo ladrão que te rodeia, que te cerca, não te leve para um caminho sem volta. Tá certo? Ok, irmãos? Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Os irmãos depois podem estar meditando, vamos estar terminando aqui em nome de Jesus. Os irmãos depois podem estar meditando, ó, no capítulo 15 do livro de João, fala, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, meu Pai, entendeu? Vocês podem também estar meditando no versículo João 14, é muito forte, João 14, irmão. Jesus começa a falar sobre a traição de Judas, do que ia acontecer, e os discípulos se perturbaram, se assustaram. Aí Jesus começa a falar tão lindo e tão maravilhoso aos discípulos: não se turbe o vosso coração, cresça em Deus, cresça também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar. E se vou preparar um lugar, levarei para mim também, porque aonde eu estiver, estarei vós também. Começa a confortar o coração deles com isso. Então, é muito forte, muito maravilhoso. Alguém já disse: qual é o caminho? Nós sabemos o caminho. Aí levou um puxão de orelha, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, irmãos, medite nessas palavras, estuda a palavra de Deus, vem o estudo bíblico aí, se alimenta. Então, é muito maravilhoso, muito forte. Mas uma coisa é certa, do versículo 14 aqui, ó, de João, e o capítulo 14, o capítulo, e o versículo 18, Jesus disse que não nos deixarão órfãos,
estará conosco, Ele estará nos guiando em forma de Espírito, mas tá. Aleluia. Entendeu? Ele não nos deixa órfão, então você não está órfão. Aquilo que Jesus falou se cumpriu. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, foi levado ao céu, mas aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu veio, que foi o Espírito Santo. E se o Espírito Santo brilha e ele é maravilhoso, eu entendo. Eu falo assim, mas por quê? Né? Ainda tem rosto escuro aqui. Aí o Senhor me fala. E já falou, né? A falta de obediência é sua. Porque se um pode entrar no céu, você também pode. Se não é porque você não quis. Porque você não quis. Porque você preferiu amar mais as trevas do que a luz. Porque andar na luz, irmão, as nossas obras escuras são reprovadas diante do Senhor. Né? Andar na luz, as nossas obras más, nossos pecados são reprovados. E aí não são muitos que querem que a palavra de Deus toque na ferida dele. Muitos não querem desviar o seu caminho perverso para um caminho reto e verdadeiro. Mas aquele que andar na luz, aí fala em João 17, que a palavra santifica. Aí Jesus diz: santifica-os, Pai, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, quando a gente anda na palavra de Deus, nós somos santificados, libertos de todo mal, porque assim é a palavra diz. Aleluia. Tá certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quem vai morar no céu, hein? Quem vai morar no céu? Deixa eu ver. Glória a Deus. Tem certeza? Aleluia. Tem certeza, irmão? Amém. Ah, Deus vê. Você pode esconder até 50 metros lá embaixo, dentro do buraco. Fazer uma casa lá e dizer: aqui ninguém vai me ver. Aqui eu estou errado. Deus está te vendo lá. Naquele quarto escuro. Naquele banheiro. Certo? Naquela casa. Naquele quintal. Naquela mata. Deus está te vendo. Então nada fica escondido aos olhos do Senhor. Então, eu tenho um compromisso e vou continuar no nome do Senhor Jesus. Creio que os irmãos têm também, de falar a verdade e alertar. Agora, eu posso alertar e o Espírito Santo converterá o seu coração. Se você endurecer o seu coração, é você que paga. Tá certo? Para Deus, fique de pé no nome do Senhor Jesus. Vamos terminar. Aleluia. Pensa. No outro dia, irmão, Deus, não sei, é uma hora, né? É pela vontade de Deus. Aí nós vamos dar aqui uns pulos, uns gritos, né? Chacoalhar o bambu nas costas do inimigo para valer. Mãe? Aí nós vamos fazer isso. Mas agora o Senhor nos mostrou para alertar. Mostrar para o povo acerca de Jesus, acerca do caminho, acerca da salvação. Amém? Glória a Deus. Neste momento, vamos orar no final. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo Nazareno que nós estamos aqui, Senhor, falando a tua palavra. A tua palavra vive e eficaz, que nos dá, Senhor, o direito da gente examinar e escolher o que é de melhor para a gente. Neste momento, meu Pai querido, que o Senhor, Pai, venha tocar o nosso coração e venha arrancar tudo aquilo, meu Deus, que não presta, tudo aquilo que não é do Senhor, seja lançado por terra, Senhor. E que os nossos erros, nossas falhas, Senhor, nós pedimos e clamamos agora que nos perdoe e que nos fortalece, que nos ajuda, em nome de Jesus. Senhor, repreende nesta noite aqui, meu Pai querido, todos os demônios que têm perseguido vivos aqui dentro e têm levado elas, meu Deus, a cometer coisas terríveis, pecados, adultérios, coisas, meu Pai, que vai contra a sua palavra. Que esses demônios sejam repreendidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito
possa sair daqui, meu Pai, fortalecida no Senhor. Abençoa este lar, esta casa, essa família. Abençoa, meu Deus, a caminhada delas. Abençoa os seus filhos, os seus sonhos, os seus projetos. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nós te agradecemos neste momento. Porque o Senhor é poderoso e maravilhoso para fazer tudo isso. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor Deus. Aleluia. Levanta sua mão para o céu neste momento. E que o grande amor de Deus e a graça bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos. E todos digam amém. Glória a Deus. E que os irmãos saltam uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém.